Então, senhores, vamos continuar. Corrupção de menores, artigo 218. Vamos lá. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, reclusão de 2 a 5 anos. Senhores, vejam bem, novo crime relacionado à questão do vulnerável. Prestem atenção, já estamos focados na idade, menor de 14 anos. Ok? Por que isso não é estupro de vulnerável? Porque aqui, senhores, não está configurado ou não ocorre conjunção carnal nem outro ato libidinoso. É lógico que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, não vamos estar falando de corrupção de menores. Vamos estar falando do estupro de vulnerável. Corrupção de menores está aqui, ó, induzir alguém menor de 14 anos, vejam bem, a satisfazer a lascívia de outrem. Como eu já falei com vocês, satisfazer a lascívia quer dizer satisfazer o desejo sexual de alguém. Perfeito? Mas satisfazer a lascívia de outrem de que forma? De uma forma que não seja praticando conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, alguns exemplos que são dados pela doutrina é quando a vítima é convencida pelo agente, por exemplo, a dançar seminua, a tomar banho nua, perfeito? A fazer um ensaio fotográfico ou seminua ou nua. Então, nesse sentido, nós estamos falando que aquela menor ou aquele menor, perfeito? Com esse ato, né, de tomar, por exemplo, o banho na presença de alguém nua, perfeito? Este ato está fazendo com que o agente consiga satisfazer a sua lascívia, o seu desejo sexual, seu instinto sexual. Perfeito? Vamos lá. Vejam bem o 218A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. De novo, o legislador está focando no menor de 14 anos, para vocês observarem a importância que o legislador deu a essa idade. Menor de 14 anos quer dizer aquela pessoa que está muito vulnerável. Aquela pessoa que não tem nenhum amadurecimento no sentido de poder decidir as coisas de forma acertada. Perfeito? Aquela pessoa que realmente não tem discernimento para conseguir definir o que é certo e o que é errado. Então, vejam bem, novamente, nós não estamos falando que este ato libidinoso ou esta conjunção carnal está sendo praticada com menor. Porque se assim o for, nós vamos deslocar para outro tipo penal, que é o estupro de vulnerável. Aqui, senhores, vejam bem, o autor, olha aqui, ó, praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ou seja, o autor do crime é ele que está praticando conjunção carnal com outra, com uma mulher na frente desse menor. Perfeito? Mas qual é o crime? O crime é que o autor e a autora que estão praticando a conjunção carnal, eles estão satisfazendo a sua lascívia justamente porque estão na presença do menor. Ou seja, o fetiche desse casal é realmente praticar e ser observado por aquele menor de 14 anos. Então, o crime é esse, ok? E olha só, ou induzi-lo a presenciar, né? O cidadão vai lá, já que é um crime que não precisa da presença física, o cidadão vai lá, abre para o menor, né? Uma cena ou a webcam e é possível ao menor, já que ele abriu, ou seja, induziu o menor a sentar no computador, ó, vou colocar um jogo para você que abriu a webcam para que ele pudesse assistir o ato sexual de terceiro, de um casal que, de repente, pagou para esse interlocutor colocar o menor ali para assistir. O fetiche do casal que está lá do outro lado da webcam é justamente estar sendo assistido pelo menor. Perfeito?
Então, o menor ele não está praticando nada, ele não está fazendo, né, sendo envolvido na relação, mas ele está presenciando, ele está observando aquele ato, perfeito? Isto é punido com 2 a 4 anos. 218b, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Então, este artigo, ele foi mais longe, ele não pegou só o menor de 14 anos, não é? Pegou o adolescente e o vulnerável também. Vamos lá, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone, reclusão de 4 a 10 anos. Então aqui, senhores, nós estamos focando na prostituição. E o que é prostituição ou exploração sexual? Que não aquela venda do corpo, venda do prazer, perfeito? Em contrapartida do recebimento de algum tipo de vantagem, não é? Eu posso receber uma joia, eu posso receber dinheiro, algum tipo de vantagem, perfeito? Então, o que o legislador quer aqui é tirar este vulnerável, que seja por idade ou que seja por deficiência mental, não é? De ser um alvo fácil para a questão do exercício da prostituição. Então, vejam bem, quem o legislador está punindo aqui? Será que é o menor que se prostitui? Não, vejam bem, é aquele que submete, que subjuga a vítima, é aquele que induz, aquele que incute na cabeça da vítima, que convence a vítima, o menor, que é a vítima, na verdade, a se prostituir, é atrair, é aquele que estimula, né? Que fala sobre perspectivas de riqueza, para convencer o menor a praticar a prostituição, ok? Vejam bem, é aquele que facilita, coloca lá a casa, disponibiliza a casa para o menor exercer a prostituição, é aquele que impede, né? Ah, não, você não pode mais sair daqui porque você não pode deixar a prostituição porque você tem dívidas a pagar, ok? Dificulta, né? Cria embaraços para a pessoa sair dali, já teve a questão de reter, por exemplo, documentos, ok? Então, tudo isso aqui, senhores, está vindo a punir aquele que se favorece de alguma forma da prostituição. Não é o menor que está se prostituindo. E vejam bem, aqui nós estamos pegando o menor de 18 anos. Nós estamos pegando aquele que tem deficiência mental. Então não pegou só o menor de 14. Também pegou todos aqueles adolescentes, sejam do sexo masculino ou feminino, que também estão sendo levados para a prostituição e que não têm o necessário discernimento, não é? Para fazer uma escolha acertada na vida. Perfeito? Vejam bem, senhores, ainda neste artigo, o parágrafo 1º fala assim: se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Está falando aqui, assim, aquele que submeteu o adolescente à prostituição, ele o submeteu por quê? Foi finalidade lucrativa? Ou seja, ele foi lá, praticou aquilo tudo para para ter algum lucro em cima da conduta do adolescente, da prostituição do adolescente, ou seja, visou vantagem econômica, a pena dele vai ser acrescida da pena de multa. Nas mesmas penas incorre quem? Então, aqueles que praticarem as condutas previstas no parágrafo 2º incorrem na mesma pena do crime do 218b, que prevê uma pena de 4 a 10 anos. Vejam bem, quais as condutas que se assemelham então? Quem pratica
conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 na situação descrita no caput deste artigo. Então vamos lá. Meus amigos, cidadão, conhecendo a idade da vítima, não é? Ele frequenta uma casa dessa de prostituição e sabendo que se trata de uma menor de 16 anos, ele vai lá e pratica o ato libidinoso ou pratica a conjunção carnal com essa menor de 18 anos, perfeito? Ele também vai estar sujeito à pena de 4 a 10 anos. Por quê? Porque ele também é um que favorece. Se não fosse ele cliente, a prostituição infantil não ocorreria, senhores. Então o legislador está punindo ele. Aí vocês vão falar assim, ué, mas só aquele que tem ou que pratica conjunção carnal com menor de 18 e maior de 14? Só entre 14 e 18? Sim, por quê? Porque se ele praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, aí ele incorre em estupro de vulnerável. Aí já tem crime para ele. Por mais que a menor autorize, por mais que seja pago, perfeito? Toda vez que eu estou diante de uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, consentido ou não consentido, eu vou cair em estupro de vulnerável. Ok? Por isso que o legislador pegou o maior de 14 e menor de 18. Vejam bem, também estará sujeito às penas do caput ou proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verificarem as práticas. Ah, então se eu sou dono daquela casa de prostituição e lá eu aceitei menor de 18 anos para fazer os programas, quer dizer que eu também responderei pelo crime da mesma forma, 4 a 10 anos. Na hipótese do inciso 2º, ou seja, o proprietário dessa casa de prostituição constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Tem que fechar o estabelecimento, senhores. Perfeito? Amigos, o artigo 218-C, ele foi incluído pela Lei 13.716 de 2018. Alteração recente e importante. Vejam bem, divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. O 218-C, ele vem assim, ó, acompanhe. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática. Mas divulgar o quê? Fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena também de 1 a 5 anos. Bom, meus amigos, eu tenho duas partes neste artigo. Na primeira parte do artigo, né, que vem falando, olha aqui, ó, aonde eu disponibilizo, transmito, vendo, ok? Isso tudo por qualquer meio. Meus amigos, de qualquer meio, qualquer forma, gratuitamente ou não, né? Qualquer meio ali tá falando que pode ser por meio digital ou não, pela internet, pelo WhatsApp, não importa. Cenas de quê? De estupro. O que é o estupro? Está previsto lá no 213, praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, mediante o quê? Grave ameaça ou violência. Cena de estupro de vulnerável, que é aquele indivíduo que faz, por exemplo, o sexo com o menor de 14 anos, o
o indivíduo que tem 13 anos, mesmo que de forma consentida, perfeito? Envolvendo, então, as pessoas que nós comentamos lá no artigo 217, não é? Falando, ó, é um menor de 14, é a pessoa que tem deficiência mental, é a pessoa que não tem capacidade de resistir, ou cena que faça apologia, propaganda do sexo, do estupro, do sexo com pessoa menor de 14, ou que induz a sua prática. Então, meus amigos, cai neste crime, perfeito? Como já vem sendo jogado nas redes sociais, por exemplo, cenas dessa natureza, aquele agente que divulga na internet vídeos no qual um homem mantém relação sexual com a mulher, que está completamente embriagada, fora de si, não consegue falar nem o nome dela, está praticamente desmaiada, ele manda aquilo para todo mundo, divulga para todo mundo, perfeito? Então, senhores, ele vai cair o quê? No crime de estupro de vulnerável, se ele praticou, não é? E se ele divulgou só, não foi ele que praticou, aí ele cai aqui, ó, ele que disponibilizou esse vídeo através das mídias sociais, o que é proibido e criminalizado hoje. Perfeito? Na segunda parte do artigo, fala assim, ó, aquela imagem, aquele vídeo que contém a cena de sexo, nudez, pornografia. Então, né, a namorada mandou lá um nudes para o namorado. Só que ela mandou para ele, não autorizou ele divulgar para ninguém. Qual é o crime? O crime é quando ele pega isso aqui, ó, e divulga, joga no mundo. Perfeito? Ele não tem autorização para publicar. Ele não tem autorização daquela pessoa que mandou uma imagem muito íntima para divulgar para as outras pessoas. Isso é comum? Muito comum. Por exemplo, um casal filma seus atos sexuais. Termina o relacionamento. O marido, por exemplo, ou o namorado, insatisfeito com aquilo ali, o que ele faz? Com o término, por vingança, ele divulga os vídeos. Cai no crime. Agora tem o crime, senhores. Perfeito? E aquele que recebe o vídeo e vê? Não comete crime. Mas e se ele pegar o vídeo e divulgar? Meus amigos, aí ele está no crime, é divulgação. Olha lá, ó. Oferecer, trocar, disponibilizar, expor à venda, distribuir, divulgar por qualquer meio. Perfeito? Então eu tenho que ficar absolutamente ligado nessa questão. Então, senhores, ainda no crime de divulgação de cena de estupro, ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, eu tenho que verificar 2 artigos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses 2 artigos já tratam de cenas envolvendo vulneráveis. Então, quando envolve vulnerável, o ECA já criminalizou essas condutas de divulgação de vídeo, de foto e etc., né, por internet, da forma como criminalizou agora a Lei 13.718. Então, senhores, vejam bem, se a cena de sexo, a cena criminalizada pela Lei 13.718, envolver pessoa vulnerável, que não seja criança ou adolescente, aí o crime vai ser do 218C. Se envolver criança e adolescente, aí o que vai acontecer? Pelo princípio da especialidade, o crime vai ser enquadrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, 241 e 241A. Então vamos voltar para ficar claríssimo. Aqui, senhores, vejam bem, o 218A fala o quê? Aqui, ó, de estupro ou estupro de vulnerável. Quando eu trabalho com estupro de vulnerável,
que está lá no 217, o que acontece? As pessoas vulneráveis, nós já trabalhamos, que são quais? Menor de 14 anos, pessoa com deficiência e a pessoa que não tem capacidade nenhuma de resistência. Perfeito? O 218C, ele serve para todos esses casos? Aí veio este problema. 218C fala de uma forma geral do estupro de vulnerável, mas esta questão de divulgação já está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dispositivo especial em relação ao Código Penal. Então, quando envolver essa divulgação relacionada a criança e adolescente, ou seja, quando a vítima for menor de 14 anos, meus amigos, eu não aplico o 218C, eu aplico o 241 ou 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o 218C vai servir para quem? Para as outras pessoas vulneráveis. Quais são? Aquele que, por doença mental, retardamento, não tem o necessário discernimento para praticar o ato, e aquela vítima que não tem capacidade nenhuma de resistência, está totalmente embriagada, ok? Está em coma. Alguém deu para ela algum medicamento que ela acabou apagando. Boa noite, Cinderela. Perfeito? Então, nesses casos, aí sim, se a divulgação do ato sexual for praticada, o agente responderá pelo 218C. Ainda assim, neste crime, eu tenho um aumento de pena. Parágrafo 1º, que fala assim: a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com um fim de vingança ou de humilhação. Meus amigos, isso aqui veio justamente para acabar com esse problema, que é o mais corriqueiro, não é? O indivíduo tem um relacionamento com a vítima, ocorreu o término desse relacionamento, por conta de vingança, esse indivíduo sai espalhando a imagem da vítima, com essas relações sexuais. Perfeito? Então, isso acarreta, além da criminalização, um aumento de pena. Tá ok? Vamos lá. Exclusão de ilicitude nesse crime. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Meus amigos, isso aqui acontece, né? Veio assim, por quê? Porque por muitas vezes a gente vê o jornal falando desse caso. Um estupro coletivo aconteceu, a pessoa divulgou. Eu posso até divulgar as imagens, mas tirando as pessoas. Então, vejam bem, sempre está colocando aqui, adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima. Por quê? Eu quero preservar essa intimidade da vítima. Então, meus amigos, se o fato da divulgação tem a ver com a informação da sociedade, pode acontecer. Ou com estudos em andamento, pode acontecer, né? Eu vou fazer uma monografia na faculdade sobre a questão do estupro. Eu tenho um vídeo nesse sentido. Se eu deixar aquela questão, né, as pessoas sem a exposição da intimidade, eu posso utilizar que não vai gerar a criminalização. Isso ocorre por conta da exclusão da ilicitude.